Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Em Atos 16, 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte em Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. É a colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Atos 16, 11. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um lugar para orar. Assentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente ao Senhor, entrai e permanecer em minha casa. E assim nos convenceu. E aconteceu que, indo para um lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem que estava tomada por um espírito e que usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrancava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigiu-se ao Espírito e repreendeu-o, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ela, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando os magistrados locais, os acusavam, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que nós rogamos não é lícito, que a nós, romanos, não é lícitos, e tampouco praticar. Então, essa multidão unânime os atacou e os magistrados rasgaram-lhes as roupas, ordenando que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando o carcereiro que o vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto violento, que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou aos pés de Paulo e Silas, e em seguida, conduzindo para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E eles prontamente se afirmaram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Aqui a gente vê Paulo e Silas passando por algumas cidades, até que eles chegam em Filipos, que era uma cidade do distrito de Macedônia. E lá, quando eles chegam, eles querem procurar um lugar para eles orarem. Eles sentiam a vontade de orar e queriam procurar um lugar para orar. Então, eles vão até a beira de uma praia e encontram ali mulheres que estavam ali conversando, e eles começaram a trazer a palavra do Senhor, começaram a orar e a trazer a palavra do Senhor. Uma dessas mulheres era Lídia. E quem era Lídia? Era uma vendedora de púrpura
que era tecidos caros, finos, de luxo, e era adoradora de Deus. Umas Bíblias vão falar que ela era adoradora e outras Bíblias falam que ela era temente a Deus. E a gente vê aqui, mais um pedacinho para frente, que ela, ao ouvir Paulo pregar, Deus abriu o seu coração e ela foi batizada e toda a sua família. Então, falar que ela era adoradora de Deus ou temente a Deus, mas ela não era batizada. O que eu entendo dessa forma? Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, muitas pessoas visitam a casa de Deus, muitas pessoas estão dentro da igreja, se dizem tementes a Deus, se dizem adoradores de Deus. É muito fácil adorar a Deus, é muito fácil dizer que é temente a Deus, que não faz nada de errado, que anda conforme a lei, que anda conforme tudo que manda. É muito fácil, mas a Bíblia requer mais que isso. A Bíblia requer que a gente reconheça os nossos erros e que aceita a palavra do Senhor dentro do nosso coração e aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único. E muitas pessoas não querem aceitar Jesus como seu único Salvador. Querem ser simpatizantes da palavra da igreja, querem vir, entrar dentro da igreja, querem vir adorar a Deus, e quando sai da porta para fora, não representa nada a igreja, não representa nada Jesus. E quando a gente confronta, quer falar algo de Deus, a pessoa fala: eu estou na igreja, eu creio em Deus, né? Mas e o aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não basta a gente vir aqui, erguer os braços e falar que aceitou. As nossas atitudes que vai mostrar se a gente aceitou mesmo a Jesus ou não aceitou. E eu vejo aqui que Lídia, ela poderia estar ali. Provavelmente ela tinha se aproximado da fé, ela já cria em Deus, tudo, mas ela não tinha tomado a decisão. E nós temos que tomar a nossa decisão. Não temos que estar só aqui dentro da igreja por querer ter um domingo legal, um domingo dentro da casa de Deus e falar que é crente, que é cristão, porque lá fora muitos hoje estão falando isso. Acham que é bonito falar que é cristão, acham que é bonito falar que aceitou Jesus, que se batizou, mas a gente pode ver aí no mundo das pessoas famosas, muitos estão falando isso, que é cristão, que se batizou, mas continua fazendo o que o mundo fala para fazer e não o que a Bíblia manda fazer. E muitos crentes também estão fazendo isso. Não aceitam Jesus, fala que aceita, mas continua com os velhos costumes. Continua colocando a sua fé em outros deuses e não somente em Jesus Cristo. Então aqui, Lídia ouviu a palavra que foi pregada por Paulo, e ali o Senhor abriu o seu coração para que a palavra entrasse. Então nós temos que abrir o nosso coração para que a palavra entre e para que nós possamos praticar essa palavra. Esses dias eu até falei no ensaio dos jovens que é fácil a gente ir para um retiro, é fácil a gente ir para uma metanoia, é fácil nós mulheres ir para um congresso e lá as emoções falarem, né? Só que a gente tem que tomar uma atitude não só lá, a gente tem que prosseguir com essas atitudes aqui fora também. Foi bom, foi maravilhoso, sentiu algo diferente na sua vida lá dentro, nesses acampamentos, né? O que a gente tem que fazer? Deixar isso prosseguir, continuar, ir avante, deixar Deus trabalhar e ir mudando a nossa vida, para que a gente possa ficar mais forte. Não é somente ir participar daquele final de semana, daquele momento gostoso, sentir gostoso a presença de Deus e depois deixar lá Deus lá no cantinho. É fácil a gente falar para as pessoas: Jesus te ama. Mas como a gente só vai falar Jesus te ama e não poder aconselhar uma pessoa, falar do amor verdadeiro de Deus, do amor verdadeiro de Jesus por nossas vidas? Então a gente tem que prosseguir com tudo que a gente aprende, não apenas abandonar lá e deixar no canto, né? Então ali Lídia ouviu a palavra, acolheu no seu coração, foi batizada, toda a sua casa foi batizada. Olha o grande milagre, toda a sua casa. Não foi só ela que aceitou, Deus fez um milagre ali dentro daquele lar. E ela ali falou para eles: se
eu sou crente, se julgais que eu sou crente no Senhor, entrar e permanecer na minha casa. Ela queria que aqueles homens de Deus participassem da vida dela, ficassem ali na casa dela. E assim eles os convenceu. E dali em diante, eles iam sempre estar orando ali na praia. E aconteceu que eles saindo para fazer a oração novamente, eles encontraram uma mulher que era tomada por demônio de adivinhação. É aquele famoso, vamos ler a mão, vamos ler a sorte, vamos adivinhar, vamos ver o que está falando. Isso lá no mundo, lá fora, né? Muitas pessoas gostam de ir lá, por cartas, para saber o que é que vai acontecer nas suas vidas e fala, quero ver o que Deus está preparando para mim. Não, Deus não vai revelar, não vai preparar ninguém para falar isso para você. E aqui na igreja, muitos também são assim, meus irmãos. Muitos dependem de ouvir o que um profeta, ou vamos lá dizer, um falso profeta tem para falar, né? Hoje em dia a gente pode ver que está cheio de falsos profetas. Muitas pessoas enganando. E eu falo assim, não é um cristão, é uma pessoa que está disfarçada de cristão, querendo te enganar, deixando o diabo tomar ela para te enganar. Vai mexer com o teu emocional, vai falar coisas que você vai acreditar ser de Deus, mas não vai ser de Deus. Essa mulher aqui mesmo, ela começou a seguir eles e falava diante de todos, esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Essa mulher estava mentindo? Ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade, mas ela estava tomada pelo demônio. E assim tem muitos aí fora. E por que acontece isso? Porque nós mesmos, crentes, cristãos, estamos deixando isso acontecer. Pela falta do conhecimento da palavra, pela falta de intimidade com Deus, pela falta de intimidade com o Espírito Santo. Não deixa Deus falar, não quer ouvir a voz de Deus verdadeira e está dando ouvido para essas pessoas. Muitas pessoas dependem de, eu vou ali porque eu quero que a pessoa ore pela minha família, vou ali para aquela pessoa orar pelo meu filho, e não quer ter o trabalho de pôr o joelho no chão e orar. Quer atacar a sua responsabilidade nas costas de outras pessoas, e é onde são enganadas. Porque tem muitas pessoas que ainda falam a verdade, né, pastor? Ainda profetizam, ainda revelam, Deus usa essas pessoas para falar. Só que a gente tem que estar com nossos ouvidos abertos para saber se é de Deus realmente ou se não é de Deus. Não é necessário a gente correr atrás dessas pessoas para que elas venham revelar a palavra de Deus. Às vezes você está sentado aqui, como já aconteceu comigo, e acontece, né? Todas as vezes, todos os cultos. Mas assim, em especial, às vezes eu oro algo na minha casa e eu chego aqui e Deus fala comigo através da palavra. É através da palavra. Não precisamos correr atrás de profeta nenhum. A palavra em si, ela já vai revelar o que nós necessitamos saber. Então, assim, as pessoas estão deixando passar a sua proximidade com Deus para ter a proximidade com o ser humano, com o homem, querendo saber do homem. E vai ter muitos que vai falar, Deus manda te falar, Deus manda te dizer. Vai ter coisas que vai ser verdade, mas vai ter muita coisa que vai ser enganada, gente. Porque tem pessoas que querem apenas fingir que são usados por Deus, querem plateia. E não é necessidade disso, gente. A palavra de Deus vai falar por nós. E às vezes a gente está correndo atrás de pessoas aí na rua para pedir uma oração, para ver Deus falar através da vida da pessoa. E a única coisa que Deus quer é a intimidade com Ele, que nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Ele. É necessário isso. O nosso joelho é como a Gabi falou aqui. Uma mãe de joelho é um filho de pé. Uma mulher de joelho, um homem de joelho é a sua família em pé. Então, assim, o nosso dever é orar. Não ficar buscando. Claro que temos o nosso grupo do círculo de oração da igreja e lá a gente pede oração, mas a gente tem que falar, me ajuda em oração. Não é deixar que outras pessoas tacar a nossa responsabilidade para os outros não e ficar com o braço cruzado. Porque também vai ter muitos que vai falar, eu estou orando e não está orando nem pela vida dele.
Essa é a realidade. Então, assim, o que vale, o que conta é o nosso momento com Deus, é o nosso joelho dobrado falando com Deus, é a nossa intimidade com Deus. É isso que conta. Insistiu em agir assim por vários dias. E finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno-a a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Olha o poder que Jesus Cristo tem nas nossas vidas. Basta usar o nome de Jesus e está certo com Deus, está certo no caminho de Deus, que quando você orar e dar uma ordem em nome de Jesus, Ele vai estar ao teu lado e vai te dar o socorro. E percebendo que a sua esperança de lucro havia esgotado, os proprietários da escrava arrancaram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Aqui, meus irmãos, quando eles viram que o dinheirinho não estava indo para o bolso deles, que não ia ter mais lucro nenhum, e pelo jeito aqui muitas pessoas eram enganadas porque era um lucro que eles tinham. Então a pessoa lá de fora querem usar isso para lucro, né? E quando eles perceberam que isso estava acontecendo, que eles tinham perdido o seu lucro, eles cataram Paulo e Silas e saíram arrastando para o meio da praça. E já afirmaram aos magistrados lá que aqueles homens judeus estavam perturbando a cidade e pregando o costume que os romanos não era lícito acatar e tampouco praticar. Então a multidão, em unânime, todos que estavam ali, junto com os magistrados, além de espancar, arrancaram as roupas dele, deixaram eles nus e espancaram, bateram com varas, açoites, bateram neles. E depois de bater, eles deram uma ordem: jogam eles na prisão. E o carcereiro que vigiasse, ordenou ele que vigiasse com toda a atenção. E ele recebeu aquela ordem. Então aqui, meus irmãos, a gente pode ver o sofrimento de Paulo e Silas. Eles foram açoitados, estavam todos machucados, nus, e foram lançados numa prisão. Por muitas vezes nós não aceitamos nada que acontece na nossa vida. Basta uma coisa acontecer, a gente já está murmurando, já está questionando, já está se perguntando por que Deus não está olhando para nós, por que Deus nos abandonou. Aqui talvez Paulo e Silas pudessem falar assim, né? Deus nos mandou para cá para trazer uma mensagem, para trazer uma palavra, e olha onde Deus nos colocou, olha o que aconteceu conosco. Estamos machucados, com fome, com sede, lançado numa prisão, com os pés no tronco. Aqui era uma verdadeira prisão. Hoje a prisão, se a gente parar para analisar, é uma mata para eles. Porque aqui sim era uma verdadeira prisão. Eles estavam trancados, tacados em cárceres, e com os pés eles não se moviam, não tinha como eles se mover ali dentro. E hoje em dia a gente vê que os presos têm visitas, né? Tem salário, até mesmo o salário deles é maior que um trabalhador, comem bem. E assim, eles estavam machucados e não estavam questionando a situação deles, meus irmãos. E a gente questiona Deus por muito pouco na nossa vida. Coisas poucas que acontecem, a gente já está querendo desistir, a gente já está querendo largar e já está querendo correr, já acha que a nossa vida cristã não é para nós. E não é assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais os ouviam. Aqui já é um grande milagre também. Ali poderia ter estrupadores, bandidos bem capacitados, assassinos, pessoas ruins mesmo. Mas ali no meio daquela prisão, no meio daquela
situação difícil, os presos estavam ouvindo toda a adoração, estavam ouvindo aquela oração, e talvez eles pudessem estar questionando o porquê que eles estão louvando no meio de uma situação tão difícil que está acontecendo com eles. Eles são doidos, né? O crente é meio doido, mas ali eles deveriam estar, né, questionando o porquê. A situação que eles estão e estão adorando a Deus, a esse Deus. Que Deus é esse que eles estão adorando? E de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E no mesmo instante, e no mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes se prendiam. E todos se soltaram. Olha o que Deus fez ali, gente. Com adoração e com oração. Olha o que Deus faz. Você imagina a mão de Deus no meio daquela prisão, fazendo aquele terremoto acontecer? E é assim que Deus faz. Deus às vezes vai nos lançar no meio de um terremoto. Assim como Ele lançou os discípulos no meio daquele mar, no meio daquela tempestade. Assim como Ele lançou Sadraque, Mesaque e Abednego no meio daquela fornalha. Assim como Ele lançou Daniel na cova dos leões. E o Rogério falou uma coisa aqui quinta-feira que eu também aprendi assim. Nunca peça para Deus tirar você do meio de uma situação difícil, de um momento difícil, de uma prova, de uma situação que você está passando. Sempre peça para Deus estar com você. Esses homens poderiam ter negado: eu não vou para a cova, basta, até aqui tá bom, eu não vou para a cova, eu não vou entrar nessa fornalha, eu não vou morrer queimado, eu não vou para essa tempestade. E aqui também eles poderiam estar questionando: por que Deus me mandou? Qual foi o propósito de Deus de me mandar para o meio de uma prisão, no meio de um terremoto? O que Deus quer da minha vida? E nós questionamos a Deus por pouco, meus irmãos. Às vezes a gente está com uma conta sem pagar, uma prova que acontece que nem é tão prova que nem essa, e a gente já começa a questionar a Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Por que Deus não olha para mim? Por que eu estou passando por esse momento difícil? O que está acontecendo na minha vida? A gente questiona até a nossa santidade. Eu vou na casa de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, e por que eu estou passando por essa prova? Por esse momento tão difícil? Qual é a nossa adoração no meio do nosso terremoto, meus irmãos? Qual é a nossa oração no meio de um terremoto? Será que é oração mesmo? Ou é questionamento? Ou é murmuração? O terremoto está aí para todo mundo. Todo mundo. Ninguém está livre de acontecer um terremoto na nossa vida, não. E esse foi um propósito que Deus achou para Paulo e Silas. E cada um de nós vamos ter um propósito. E não adianta fugir do propósito. Às vezes nos sentimos, como eu falei. Às vezes eu falo: será que é o meu propósito mesmo é trazer a palavra do Senhor? Eu não sei nem falar direito, gente. Às vezes me dá um nervosismo, eu erro a palavra, some tudo da minha cabeça. Eu falo: meu Deus, será que eu já estou com mal de Alzheimer? Porque eu falo: meu Deus, como que some? Às vezes você prepara tanto uma coisa, você prega tanto em casa ali olhando, a mensagem vem tão boa na sua mente, chega aqui, tudo some. Eu falo: meu Deus, eu não quero mais isso para mim, não. Próxima vez que o pastor me chamar ou a Marisa, eu não vou mais. Mas não adianta questionar o propósito de Deus na nossa vida. Seja da forma que Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Às vezes eu penso: será que as pessoas questionam o que eu vou falar? Porque assim a gente fica limitada, a gente fica... Não que a gente quer agradar o homem, não é isso. Eu falo assim: será que Deus usa mesmo? A gente faz uns questionamentos besta, mas assim... será que o questionamento vem de nós? Ou é o diabo mesmo que coloca esses questionamentos nas nossas vidas? Então, assim, cada um de nós vai ter um terremoto, vai ter um momento muito difícil. Às vezes, Deus vai colocar a gente no meio de um terremoto, a gente vai orar, a gente vai louvar, e nossa oração não vai ser atendida, meus irmãos. Não vai. Porque
Vai ter doença que Ele não vai curar. O propósito que Deus tem, a gente não sabe por que Ele não curou uma pessoa. A gente ora. Quantas pessoas a gente ora para Deus curar e não é curada? E Deus leva, recolhe. A gente não sabe qual é o propósito. Vai ter oração que a gente vai fazer e não vai ser atendida. Vai ter coisa que nós vamos ter no nosso coração um desejo grande e Deus não vai fazer. E não adianta questionar Deus. É a vontade dele que prevalece. Vai ter situações difíceis que nós vamos ter que passar. Não vamos ter a vitória da maneira que a gente quer, mas a gente vai passar. Só que a gente tem que estar com Deus, firmado com Deus, na palavra de Deus, buscando a Deus. E aqui, quando o carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, desmanhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Aqui está um erro do carcereiro, que a gente erra também. Qual foi a ordem que ele recebeu? Vigiai atentamente. Deus também manda a gente vigiar. Isso aqui me lembrou as virgens, as 5 que não foram prudentes. O noivo veio e deixou elas. E aqui esse carcereiro também recebeu a ordem e foi dormir. Então a gente não pode dormir, gente. O que está acontecendo nesses últimos tempos, a gente tem que estar com os nossos olhos abertos, porque os sinais da volta de Jesus estão aí. A gente não vai poder dormir. Tem que estar sempre atento, vigiando em tudo que nós fazemos. E assim, não é só pela volta de Jesus. A gente vê as vidas que estão sendo ceifadas, pessoas que não esperam. A Márcia mesmo estava indo para Birigui, deve ter se despedido do filho, vou lá e vou voltar. Ela não voltou. Aí eu me questionei, e se fosse eu? Porque será que nós estamos realmente preparados? Se algo acontecer, se eu chegar ali na esquina, depois de pregar aqui, algo acontecer na minha vida, algo acontecer na vida dos irmãos, será que nós estaremos preparados? Nunca nós estamos. Mas é preciso estar, porque a gente às vezes acha que está tão longe, mas é um piscar de olhos, a gente já foi. Algo acontece, não dá tempo. Então a gente tem que estar sempre preparados, não dormir no ponto. E aqui a gente vê que quando ele pega a sua espada e quer se matar, Paulo poderia falar, deixa ele se matar, olha onde me colocou, né? Mas Paulo não fez isso. Paulo, no entanto, gritou, não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Porque para Paulo ali, ele pode ter entendido o seu propósito. Ele estava ali porque uma vida é importante para Deus, uma alma é importante para Deus. Ali Paulo não deixou ele se matar, não deixou ele fazer nada contra a vida dele. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo atirou aos pés de Paulo e Silas e em seguida, conduzindo para fora, rogou-lhes, senhores, o que é preciso fazer para que eu seja salvo? Ele sentiu que ele precisava ser salvo. Ele sentiu ali que ele precisava servir a Deus, o Deus de Paulo e Silas que estava ali dentro. Ele sentiu que algo ali era especial. E ele quis ser salvo. E os salvos querem salvar. Sempre, né, irmãos? A gente tem que aprender que não basta a gente estar aqui dentro da igreja. Tem muitas pessoas lá fora também necessitando ser salvas. A gente tem que parar e analisar o que a gente está fazendo dentro da igreja. Se estamos buscando somente para nós, ou a gente está fazendo a vontade de Deus, que é ide e pregar o evangelho. É o ide de levar a palavra dele. Não precisa pregar, mas a gente precisa levar o evangelho. Às vezes, numa pequena conversa, você leva o evangelho, você fala de Jesus para alguém e aquilo, o Espírito Santo vai mover o coração da pessoa. E eles lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui no salvo, todo aquele que é salvo quer salvar. Eu
no começo da minha conversão, já falei uma vez aqui, que naquela euforia do primeiro amor, o que eu mais queria era estar na presença de Deus, era estar na casa de Deus. Então eu senti o prazer de chegar à quinta-feira para mim ir para o culto. Tinha culto na terça, como aqui também. Na terça, na quinta e no domingo. Só que eu só ia na quinta. Eu comecei indo em uma campanha. E no começo, assim, eu fiquei meio com vergonha de estar indo para a igreja evangélica, né? Todo aquele processo que a gente começa aí, você fica meio... Alguém via você com a Bíblia, assim, escondia a Bíblia no início. Aqueles crentes ruins, né? Quando começa. E aí... Eu tinha medo de falar para o Márcio que eu queria ir no domingo. Eu sentia vontade de ir no domingo, mas eu falava, se eu falar para ele que eu vou no domingo, ele vai achar ruim. Mas assim, ele nunca achou ruim. Aí eu comecei na quinta e eu falei para ele, chegou no domingo, eu falei, eu quero ir. Aí depois eu comecei a ir na terça, aí começou a ter culto no meio da semana na rua debaixo de casa. Eu falava, eu vou ali no culto. Aí ele já começou a torcer o beiço, já começou a querer meio que achar ruim, né, meus irmãos? Ele não ia, ele não entendia aquilo. E aquele processo foi indo, eu sentia muita vontade de estar. E o único que me acompanhava era o Murilo, porque ele tinha 4 anos e ele gostava de ir na igreja comigo. E a gente começava a orar. De repente, assim, eu senti a necessidade de que não só eu e o Murilo deveria estar dentro da casa de Deus, mas que a minha família, quando eu ouvi essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, se eu crer, vai ser salvo eu e minha casa? Mas aqueles recém-convertidos, que não entendem a palavra ainda, eu ouvi falar que a salvação é individual. Aí eu falava, meu Senhor, se eu crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, mas a salvação é individual. Aí fica aquele monte de ponto de interrogação na nossa cabeça. E eu comecei a orar a Deus. Foi o momento que começou a vir um terremoto na minha vida. A gente começou a orar, o Murilo era pequenininho, ele orava, ele falava para mim, mãe, porque o meu pai é o único pai que não vai na igreja. E ele chorava, meus irmãos. A gente está orando para o meu pai ir para a igreja, ele não vai. E ele era um homem tão, assim, duro, meus irmãos, que um dia eu pedi para um pastor ir orar lá em casa para ver se dava uma amolecida. Ele olhou para a cara do pastor, assim, que eu fiquei com vergonha. Com uma cara de desdenho, sabe? De arrogância. Aquilo me envergonhou. Mas eu falei, Deus vai trabalhar. Aí eu comecei a chamar ele para ir para os cultos. Ele falava, eu vou. Eu ia, passava a roupa dele, deixava pronta para ir para o culto. Ele não aparecia. E foi indo, foi muitas lutas. Aí as coisas começaram a ter que acontecer. O grande terremoto na minha vida veio. Sabe, um terremoto de uma forma que nada ficou em pé. Tudo desmoronou. A única coisa que eu tinha de pé era a minha fé. A gente almoçava e não sabia o que a gente ia comer na janta. Perdemos a nossa casa, que a gente tinha pensão, estava correndo o risco dele ser preso, ele não tinha dinheiro para dar pensão. Aluguel atrasando, internet cortada, mas a internet era o de menos. Água e energia. E foram momentos tão difíceis. Mas Deus me deixou de pé com a minha fé. E eu buscava, eu ia na igreja. E às vezes ele ia me buscar na igreja, ele via que estava no momento de oração ainda, eu estava lá, ele me deixava na igreja e ia embora. Eu voltava a pé para ir para casa, numa subida com o Murilo no colo, com 4 anos. E foram momentos difíceis. E foram momentos que teve coisas até que o diabo usou ele assim para me afrontar. Que situações muito difíceis, meus irmãos. E a única coisa que eu falava, as portas se fechando, tudo. E eu via assim, que ele falava assim pra mim, a gente vai ter que voltar para Penápolis. E eu falava, Senhor,
pastor vai me entender que eu não vou contar, mas eu não vou voltar para Penápolis. Porque se eu voltar com esse homem sem se converter, é o fim do nosso casamento. Se eu voltar, a gente se separa. Eu sei que isso vai acontecer. E Deus foi mudando as situações. Deus foi fazendo coisas que, assim, aos olhos humanos ali, ninguém acreditava. Situações que ele olhava assim, ele falava, não, o que é isso? Muitas coisas assim, que era só Deus para fazer, meus irmãos. E foi quando o pastor da minha igreja, ela falou assim, Elisa, vamos usar a última estratégia com ele. Ele, não sei se ele tem vergonha de vir na igreja e aceitar Jesus aqui, eu não sei o motivo que é. Mas vamos fazer assim, vamos numa irmã, que ela faz culto na casa dela, lá em Bauru. E eu falei com ele, ele aceitou. E a gente foi para Bauru. Só que antes de ir para Bauru, até o relógio do homem parou. Porque a gente tinha que estar lá no horário. Até o relógio dele parou no horário lá. E eu liguei e falei, filho, você está atrasado, vamos. Os sinais todos se fecharam até nós chegar nessa mulher. E lá ela fez um culto entre nós. Lá ele aceitou Jesus. No primeiro dia ele não queria ir na igreja. Já deu até dor de barriga dele, ele não queria ir. E ela falou, é necessário que você vá até a igreja e aceite Jesus dentro da igreja, um testemunha, vai na igreja. E aí foi, meus irmãos. Ele foi para a igreja, graças a Deus aceitou Jesus. E como a palavra que fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu achava que se eu cresce, só eles estavam salvos, e não é isso que a palavra fala. É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quer dizer, a gente tem que ter fé. A gente tem que levar a palavra, a gente tem que mostrar o nosso testemunho dentro da nossa casa para que eles possam ouvir, ver os testemunhos e o Espírito Santo possa trabalhar na vida deles. E assim aconteceu. E hoje eu louvo a Deus que eu e minha casa servimos ao Senhor. E sim, que Deus possa falar no coração de vocês. Foram momentos difíceis, o terremoto não parou por aí. Até aí, neste momento, a gente começou a passar o terremoto, mas com Jesus junto com a gente. Vieram momentos difíceis. Mas graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Hoje, graças a Deus, a gente não está no meio de um terremoto. Às vezes tem uma prova, uma luta, mas graças ao Senhor, nós estamos firmes em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.